ouvir não é como ver, ou seja, ver é ainda maior do que só ouvir. Ver é ainda maior do que só ouvir. E aí a importância de você acompanhar outros profissionais, acompanhar professores para que você veja. E aí continua, ver não é como entender. Ou seja, você já ouviu, você já ouviu, você já viu, e agora você precisa entender, porque entender é melhor do que só ver. Então eu estou vendo, mas eu estou pensando para que eu entenda. Entender não é como praticar, ou seja, praticar vai ser superior ao entender. Mas aí que tá, não adianta eu querer praticar sem eu ter entendido, sem eu ter visto, sem eu ter ouvido. É uma sequência. E aí ele coloca o estudo ou o aprendizado, ele chega até o praticar e aí ele para. Não quer dizer que você para, quer dizer que você atingiu a sua base. Como que você melhora? Ouvindo de novo, vendo de novo, entendendo de novo e praticando de novo. E você repete. Ouvindo, vendo, entendendo, praticando. Ouvindo, vendo, entendendo, praticando. É um ciclo. Dessa forma, você vai reforçar cada vez mais o seu estudo, reforçar cada vez mais o seu aprendizado. Então, esta é uma sequência importante, tá ok? Então vamos lá. Capítulo 44 do Suen, Huan Ti Neijin, clássico interno do Imperador Amarelo, capítulo 44. E a citação diz, nos tratados falam que no tratamento da Wei, síndrome Wei, doença Wei, Wei remete à flacidez, remete à incapacidade de movimentar, fraqueza. Corresponde, na visão ocidental, a diferentes casos, como, por exemplo, uma paraplegia, tetraplegia, alguns casos de doenças degenerativas, então, onde você tem perda de uso de uma parte do corpo, então você tem a síndrome Wei. Então, estou apresentando de forma resumida. Coloca aqui, nos tratados falam que no tratamento da Wei, escolher apenas o Yang Min. Por quê? O Imperador Amarelo faz essa pergunta. Nos clássicos falam para se escolher o Yang Min. Por quê? E aí uma das respostas é simples e direta. O Yang Min é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras. E aí que entra algo bem importante. Existe uma analogia que é típica da medicina chinesa em relação ao Qi e água. Tanto que nós temos, por exemplo, ponto, poço, nascente, riacho, rio e mar. Nós temos os canais como fluxo. Tá? Tem o capítulo 12 do Lin Shu, cujo nome desse capítulo é Jin Shui, ou canais de água. E esse capítulo ele associa os canais de acupuntura com rios da China. Nós temos a teoria dos 4 mares, e aqui ele reforça, o Yang Min é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras. Quando ele fala que é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras, ele está reforçando a importância do Yang Min para fortalecer órgãos e vísceras. Então aí já fica uma dica. Pacientes com deficiência, pacientes debilitados, o Yang Min funciona como o mar, da onde os órgãos e vísceras vão herdar o seu Qi. Existe uma outra referência que também coloca nessa questão de herança. E isso traz algo ainda mais importante para a prática clínica. Além disso, outros trechos do próprio Imperador Amarelo descrevem os canais que têm mais ou menos Qi e aqueles que têm mais ou menos sangue. E sempre um canal tem mais de um e menos de outro. O único que tem mais Qi e mais sangue é exatamente o Yang Min. Então, se ele tem mais Qi e mais sangue, se ele é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras, a gente percebe a sua grande importância para situações de fraqueza, situações de deficiência, situações de flacidez. Então, entender o clássico me reforça a compreensão. Agora, quais os pontos que eu vou utilizar? O clássico não apresenta os pontos, ele te dá um direcionamento, ele te dá um conceito. E aí, uma dica, um par de pontos muito interessantes é E36, estômago 36, e IG10. IG10. Os dois têm um nome muito similar. O E36 é Zhu Sanli, o IG10 é Shou Sanli. Ou seja, um é Sanli do pé, o E36, e o outro é Sanli da mão. Então, você percebe a importância clínica pelo nome também.
Uma outra passagem do Huang Tineijin, aqui capítulo 9 do Lin Shu. Yin abundante, Yang deficiente, primeiro tonificar o Yang, depois dispersar o Yin, e aí harmoniza. Se eu tenho o Yin deficiente, o Yang abundante, primeiro tonificar o Yin e depois dispersar o Yang, e harmoniza. Olha que interessante, ele faz uma referência e fazendo a leitura, a análise do texto, independentemente se eu tiver deficiência de um e excesso de outro, eu primeiro tonifico aquele que está em deficiência. Eu primeiro, se é o Yin que está em deficiência e o Yang em excesso, primeiro tonifico o Yin. Se ao contrário, o Yang está deficiente e o Yin está em excesso, primeiro tonifico o Yang. Então, é uma regra, é um princípio. Quando você avalia o seu paciente e percebe combinações de excesso e deficiência, você pode e deve lembrar deste princípio. Primeiro tonifica a deficiência e depois eu disperso o excesso. Esse é um princípio geral, é uma regra geral. Vale também, por exemplo, quando você tem queixas em relação a lados do corpo. Tonifica um, dispersa o outro. Então, entender esse mecanismo também é muito importante. Mais uma passagem, capítulo 56 do Lin Shu. O Imperador Amarelo diz: gostaria de ouvir sobre o Qi dos alimentos, que possui os 5 sabores. Como se saber sobre a divisão e separação de como entram nos 5 órgãos? Quem aqui já atua com dietoterapia chinesa ou fitoterapia chinesa sabe da grande importância dos sabores. E aí, quando a gente retorna lá à teoria dos 5 movimentos, cada um deles, né? Madeira, fogo, terra, metal e água é associado com um sabor. E aqui, esse texto clássico, ele reforça isso em direção aos órgãos e vísceras. Mas olha que interessante o que ele fala antes disso. Ele fala o seguinte: o estômago é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras. Vamos lá. No capítulo 44 do Suen, ele disse que o Yangmin é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras. Aqui ele deixa ainda mais específico. Dentro do conceito de Yangmin, é o estômago que é a grande referência. Por quê? Olha aqui, os 5 órgãos e 6 vísceras, todos herdam o Qi do estômago. Cada um dos 5 sabores se move para o local de preferência. Mas é que tá, todos os sabores primeiro entram no estômago. Entram no estômago porque ele é o mar dos 5 órgãos e 6 vísceras. E aí depois estes vão herdar o Qi do estômago. Por isso a medicina chinesa enfatiza muito proteger a terra, proteger o centro, porque os órgãos e vísceras herdam o Qi do estômago. Se eu tenho uma boa herança, é porque eu tinha uma boa reserva no estômago. Se eu tenho pouco no estômago, a herança vai ser fraca. Então eu preciso ter o estômago e o baço fortes. E aí, posterior a essa passagem, aí a partir deste momento vai ter o deslocamento, onde vai se mover. E aí o azedo se move para o fígado, o amargo se move para o coração, o doce se move para o baço, o picante se move para o metal, o salgado se move para o rim, e aí esse mesmo texto ele ainda coloca que o suave se move para o estômago.